Meu nome é Amélia, nome completo meu Amélia Ueda. Ueda é da família dos meus pais. E Bendinelli porque eu estou casada com um Bendinelli. Eu nasci em Itapetininga, estado de São Paulo, no ano de 1940 e toda a minha formação como professora foi na cidade de Itapetininga. Eu me formei em 1959. Na época não havia faculdades como tem hoje em todas as cidades, então eu vim para São Paulo, me removi para São Paulo, para uma cidade da Grande São Paulo. Fiquei um tempo, eu fiquei um ano trabalhando e aí resolvi fazer o curso de pedagogia. Na época eu nem sabia direito o que era um curso de pedagogia, mas para mim me pareceu assim algo muito mais próximo àquilo que eu fazia do que outros cursos. Aí prestei, e a única escola onde poderia estudar e tudo mais era a USP, porque não precisava pagar. Então, prestei e entrei. E na época foi assim, a Secretaria da Educação do Estado estava recrutando pessoas para, eu acredito que era para fazer uma grande mudança dentro da secretaria. Então havia necessidade de pessoas com mais formação. Então, nesse ano, eu e mais não sei quantas colegas, na mesma situação que eu, que já tínhamos 2 anos de efetivo exercício, a gente recebeu uma coisa que se chama comissão. Então nós estudamos comissionadas os 4 anos da faculdade, recebendo sem precisar trabalhar. Então foi assim uma coisa assim, que caiu do céu. Então eu pensei, bom, já que eu não preciso trabalhar, recebo normalmente, né? Morava no CRUSP, que era bem começo ainda, e a gente pagava um dinheiro simbólico para comer e dormir, estudando dentro da própria faculdade. O que eu teria que fazer era estudar mesmo, não tinha outro. Foi um período assim muito bom quanto a poder estudar, ter tempo disponível para ir à biblioteca, para fazer o que era necessário. E esse período para mim foi um período muito rico. Nesse mesmo período em que eu fazia faculdade, a ditadura veio, né, e a censura apareceram. A gente nem sabia direito exatamente o que estava acontecendo, porque nada era divulgado. Nós começamos a perceber que não era brincadeira, que a gente teria que tomar bastante cuidado, porque colegas sumiam e ninguém sabia para onde eles iam. Então começamos a tomar bastante cuidado. Mesmo assim, formar grupos, a gente evitava, não formava. De vez em quando se percebia que éramos seguidas por alguém que a gente nunca viu, colegas na sala que nunca prestaram vestibular, que nunca a gente viu, de repente aparecia sentado no meio dos alunos. Então começamos a tomar bastante cuidado. Esse período passou, ficou ainda o resquício durante muitos anos ainda, mas a gente teve quem viveu essa época e que percebemos assim uma mudança muito grande dentro do país. Antes de vir para o Taboão, eu fui para o Ferreira. É uma escola que hoje leva o nome de Adalgisa Segurado da Silveira. Eu fui removida para lá e como fui a primeira, né, das 8 professoras a se remover para essa escola,
Na época existia uma coisa chamada, um cargo chamado delegado de ensino. O delegado de ensino me chamou dizendo: você foi a primeira a escolher essa escola, então você vai assumir a direção. Então lá fui eu como diretora substituta, sem conhecer nada, tendo que fazer já a folha de pagamento para todo mundo. E a folha de pagamento era tudo feito na máquina grande, de carro grande, né? E não tinha máquina nenhuma na escola. E tinha que fazer a folha de pagamento e a gente tinha que levar em mãos até a Secretaria da Fazenda. Então eu pensei comigo: bom, esse ano eu fico, mas eu vou voltar para a sala de aula. Funcionou um grupo escolar que na época estava assim, algumas dessas escolas estavam sendo transformadas em escola de primeiro grau, de primeira a oitava série. Então algumas escolas foram escolhidas para serem isso e se chamava Grupo Escolar Ginásio, que era da época do ginásio, quando o exame de admissão caiu, não tinha mais, até então tinha que ter exame de admissão. Então é um processo lento de democratização do ensino que eu fui percebendo que foi acontecendo. Não foi de repente, foi bem devagar. Bom, essa escola saiu porque construíram um prédio adaptado para grupo escolar, ginásio. Era a única escola, as únicas escolas no estado que havia coordenador pedagógico, com sala para coordenador. Então era uma escola assim, modelo mesmo, né? Quem fosse para lá. Como estava na direção de escola, eu conheci o Said, que era também diretor. Era diretor lá debaixo chamava escola, Grupo Escolar do Arraial Paulista, que é Oscar Ramos Arantes. Ele era diretor lá. E aí eu falei para ele que eu me removi para lá, né, para a escola dele, para Oscar Ramos, e perguntei para ele se ele não teria uma sala, né, nessa construção do Araci que estava fazendo, que a gente ia mudar para cá. Daí ele falou: você vai mudar ali então? E arrumou uma sala para mim. E eu fiquei, eram 2 únicas salas que tinha aí no Araci. E uma das salas ficou sendo a minha. Isso foi na década de 70. Bom, nessa época já a escola Araci já tinha sido construída mais salas de aula, tinha mais o jeito do que é hoje. E ela se desmembrou da tutela do Said. Então eu tive que voltar para Oscar Ramos Arantes. E era complicado subir essa rua toda e descer, porque era barro puro. Então eu lembro que todas as pessoas, alunos também, que iam para a escola desse lado para lá, ia com um sapato e levava outro na sacolinha, e na escola a gente trocava o de barro com sem barro. E depois na volta, assim, o contrário, era assim. Para mim foi uma maravilha, porque daqui até a escola, mesmo pisando barro, você chega no instante, né? Aí foi assim, uns anos assim, muito interessantes aí, no Araci, no começo. Nessa semana tinha caído uma chuva tão grande, chovia mais dentro da sala de aula do que fora. Era uma coisa impressionante. Bem na hora da saída de um período. Eu falei: olha, Daniel, a gente tem que fazer alguma coisa, não vão poder deixar nenhuma criança sair sem ser acompanhada. Aí fui correndo de sala em sala, não deixa nenhuma criança sair sozinha, só acompanhada. E fomos. Mas no dia seguinte, a gente teve uma notícia: 2 crianças dessa escola foram tragadas pela enxurrada. 2 crianças.
Eu falei, meu Deus do céu, com todo aquele cuidado, né? Essas crianças foram, os corpos foram encontrados lá no Rio Pinheiros. E olha como Deus guarda a gente, né? Na verdade, foram 3 crianças que escapuliram. Uma voltou, uma está viva. Uma viveu para contar a história. Ela disse, nós desobedecemos a professora e saímos. Aí fulano e fulano entrou, caiu, foi levado na boca do lobo. Bom, no ano de 1976 para 77, teve um concurso no estado para coordenador pedagógico, para trabalhar em escolas que eram consideradas de carência 1, carência 2, carência 3. Essas escolas que tinham essa classificação tinham direito a ter coordenador pedagógico. Então teve um concurso que eles chamaram de provinha. Aí eu passei nesse concurso, mas a minha amiga, a minha colega de trabalho teve nota maior, né? Então ela ficou no Araci. Aí eu fui procurar outras escolas onde teve candidatas, mas que não conseguiram ser aprovadas, e acabei ficando no Laurita Ortega Mari. Então, então eu fui para o Laurita. Foi uma experiência de 8 anos. Acompanhei as crianças da 1ª série até a 8ª série, onde eu aprendi a ser o que é ser coordenadora. Fiz muita amizade com as professoras, que até hoje ainda a gente se encontra. Alunos dessa época também, eu me encontro com muitos deles já estão se aposentando, já são aposentados, já são avós. E foi assim um período muito rico. Aí depois desses 8 anos, já não deu mais certo lá e eu pedi para me transferir para o Araci, porque nessa época a Thaís, essa minha amiga, já tinha saído daí e vagou, e havia uma vaga. Então eu voltei para o Araci. E aí, na época, o Said, professor Said, ele já fazia trabalho na época não existia Secretaria da Educação, era Departamento de Educação. Então ele já era o diretor do Departamento de Educação. E ele, toda vez que a gente se encontrava, ele dizia, eu preciso de você lá na educação, venha trabalhar comigo. Fiquei algum tempo fazendo o trabalho aqui no CSU, ali tinha alguma coisa da Secretaria, acho que era da Assistência Social, alguma coisa, era coisa ligada ao Estado, ao governo do Estado. E aí eu perguntei porque eles davam vários cursos, né, de artesanato e tal, eu falei, olha, eu sei fazer crochê e eu gostaria de montar um grupinho para crochê e tricô, um grupinho para ensinar tricô, né? Aí, assim, durante quase 1 ano eu ensinei, fui professora de tricô no CSU. Foi também um período bem gostoso, porque tinha alunas de 8 anos até 60 anos. Aí ele me convidou para trabalhar como orientadora na Secretaria da Educação. Éramos eu e a Rose, a Lobo, isso mesmo. Aí o site me falou que era para trabalhar com crianças de até 6 anos de idade, que era pré-escola, né? De 0 a 6 anos. Eu nunca tinha trabalhado com crianças dessa idade, e eu pensei, será que eu vou aguentar, vou saber lidar com essas crianças, né? Aí eu falei para o professor, olha, é um desafio para mim, porque eu sempre trabalhei com crianças de 7 anos para cima, mas
Mas eu vou tentar. E eu disse para ele, eu vou fazer o máximo que eu puder fazer, mas eu não vou abrir mão de alguns princípios de educação que eu tenho, e por mais que mude a faixa etária, que vai valer. E eu disse para ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar, se você gostar do meu trabalho, eu vou ficando. O dia que você achar que o meu trabalho não está sendo conveniente, eu quero que você me fale olhando no olho, dizendo, olha, Amélia, agora já não dá mais. Aí fiquei algum tempo aí, aprendi muito, muito mesmo, nesse período. Aí no final, acho que não era mais para ter ficado mesmo, aí saí. Aí eu fiquei 1 ano no Embu. Aí o meu trabalho era visitar as escolas estaduais do Embu, né, e verificar assim, as crianças de faixa etária mais avançada, de defasagem de série, que não liam e não escreviam. Então eu visitei muitas escolas de vários bairros do Embu. Aí mais tarde apareceu também um trabalho de alfabetização de adultos, uma parceria, né, que a secretaria fez com uma entidade que dava suporte a isso, e aí o meu trabalho também era visitar esses núcleos de alfabetização. Esse trabalho de alfabetização foi muito, de adultos foi muito legal, foi muito bom. Aí tudo na linha da Emília Ferreiro. Eu nunca tinha trabalhado na linha de Emília Ferreiro, mas quando eu estava no ano da minha aposentadoria, os trabalhos dela já estavam sendo divulgados, e muito estudo sobre a alfabetização, seguindo a linha da Emília Ferreiro, já estava acontecendo, né? Mas dizer que eu tivesse trabalhado diretamente nessa linha, nunca fiz, porque eu nunca tive acesso a isso. Até mesmo Piaget foi no último ano da faculdade que eu fiquei sabendo, né, dos trabalhos dele e tudo mais. Então, não tinha muita familiaridade. Mas, assim, conforme o trabalho ia exigindo, eu fui me inteirando, lendo e tudo mais. E aí foi um ano bastante proveitoso. Aí aqui no Taboão me chamaram de novo, o Fenólio. Aí continuei trabalhando na educação, né? Era justo na passagem, justo na época da municipalização. Então, a passagem de muitas escolas estaduais para escolas municipais. E nessa, a escola onde eu fui, onde o Fenólio me mandou, foi o Machado de Assis. E lá eu fiquei, acho que foram 4 anos, fiquei no Machado de Assis. Que foi também, assim, um desafio, para mim, foi um desafio de final de carreira. Porque a escola toda, uma escola grande, com bastante professores, e a maioria, todos eram da linha da educação infantil. Então precisava alfabetizar, ali já se cobrava resultados, né? Porque na educação infantil existe sim cobrança, mas não é como no ensino fundamental, onde o aluno de primeira série, a gente espera que ao final estejam lendo e escrevendo, né? E por esse tipo de trabalho as professoras não tinham experiência desse tipo de trabalho. Aí eu falei, bom, então o jeito é usar o tempo disponível, que é o HTPC, para transformar o HTPC num momento de reflexão, de estudo mesmo, de como alfabetizar, de como ensinar a matemática, de como as demais matérias, história, geografia, né? Ciências, artes. E aí os HTPC foram, pelo menos as professoras diziam para mim que gostavam muito, e não faltavam. Que elas diziam assim, eu saio do HTPC com a aula já preparada na cabeça. Aí depois para pôr no papel eu passo. E eu acredito que foi alguma coisa assim que deu resultado, né?
ali no final, depois dos 4 anos, o meu tempo no Machado já havia expirado. Na época já era secretaria, já existia a Secretaria da Educação, me mandou para uma outra escola, Maria Alice. E a diretora de lá era a Yara, a gente já se conhecia. Então foi assim, outra vez outra vez um encontro muito bom. Ali eu fiquei pouco tempo, porque eu tinha prestado concurso na prefeitura e tinha passado. Aí eu pensei comigo, bom, vamos em frente, vamos conhecer uma outra rede como que ela é, né? E fui, fiquei 6 meses, mas eu cheguei à conclusão de que a minha carreira era para ser encerrada ali mesmo, sabe? Fiquei 6 meses, no final do ano falei para a diretora, eu estou pedindo as contas, eu não vou continuar mais, né? E aí fiquei mesmo, aposentada de vez. Então, aí eu percebi que existe mesmo uma defasagem na formação de professores exatamente nesse sentido. Então, os professores não ensinam porque também não sabem que precisa disso, né? Na década de 60 para 70, havia muita olaria no Taboão, e numa das escolas onde eu trabalhei, que hoje já não existe mais e que se chamava Grupo Escolar da Caixa Beneficente da Guarda Civil de São Paulo, que fica bem na divisa com Embu, ali havia várias olarias, e as crianças da minha classe e de outras classes trabalhavam na olaria para aumentar a renda da família, porque eles ganhavam por milheiro de tijolo batido. E essas crianças acordavam muito cedo, 3 horas da manhã já estavam trabalhando, até a hora de vir para a escola. Chegavam na sala de aula, muitos deles dormiam em cima da carteira, e essas crianças tinham as mãos deformadas de fazer um esforço além da idade, além daquilo que a idade permite, né? As mãos eram enormes, assim, eram bem desproporcionais, né? Bem grandes. E eram crianças assim que tinham bastante dificuldade para aprender, mas muitas delas conseguiram aprender. Aí, crianças que trabalhavam na época era muito comum para ajudar o sustento da família. E aí estou assim, cuidando de plantas, cuidando dos meus bichinhos.